Pronto. Bem, tá gravando, vamos só orar brevemente, agradecer a Deus por esse momento, né, de estudo, de reflexão. Bem, obrigado, Pai amado, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando, Senhor, de estar estudando, Pai, estar aprendendo sobre a relação entre ciência e religião, Pai. Obrigado por estar nos ensinando, Senhor, a glorificar, a contemplar a Tua grandeza, Senhor Jesus, em meia criação, Pai. Obrigado, Pai, por nos dar ferramentas, Senhor Jesus, que nos possibilitam glorificar o Teu nome, Senhor Jesus, através da ciência, Pai, que nos possibilitam, Pai, refletir, Senhor Jesus, sobre como construir, Pai, uma intelectualidade saudável, Pai, que te glorifique, que exalte o Teu nome, Senhor Jesus, que leve em consideração, Senhor, a sua manifestação no mundo, Senhor. Eu te peço graça, misericórdia, Pai, que o Senhor conduza as palavras do David, Senhor Jesus, conduza a vida de estudos dele, Senhor Jesus, que ele tem se dedicado tanto, Senhor Jesus, a produzir, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço Tua graça, Senhor Jesus, que o Senhor esteja cobrindo ele de bênção, Senhor, cobrindo ele da Tua graça, Senhor, para que, Pai, ele seja prudente, Pai, no falar, no pensar, Senhor Jesus, para que o coração dele esteja entregue ao Senhor, Pai, para que a Tua sabedoria, Senhor Jesus, inunde o coração dele, Pai, a mente dele, Pai. É o que eu te peço e agradeço, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos continuar aqui as nossas aulas. Então, essa é a nossa segunda aula dentro do tema modelos e analogias em ciência e religião, né? Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o uso de modelos e analogias em ciência, né? É a discussão do capítulo 5 do livro do Alistair McGrath, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, né? Acho que essa é a terceira edição da coleção Fé, Ciência e Cultura, tá? Pessoal, para recapitular um pouco da ideia de modelo, modelo é uma forma, tá, de pensar e representar sistemas que são complexos, tá bom? Eles buscam, pessoal, sempre simplificar aquilo que é complexo, sempre apresentar uma visão mais simples, tá, daquilo que é algo mais complexo, daquilo que está na realidade, tá bom? Então, o McGrath ele traz essa ideia aqui, ó. Os modelos são geralmente entendidos como formas de pensar ou representar sistemas complexos, ok? Que auxiliam na visualização dos sistemas e também fornecem uma maneira provisória de entendê-los, baseado em algo que já nos é conhecido. Isso nos permite extrair inferências provisórias e formular hipóteses testáveis sobre o sistema mais complexo com base em um modelo mais simples e mais conhecido, tá? Bom, modelos são entendidos como simplificações das circunstâncias da realidade, tá? Geralmente, a Nancy Dice, ela fala o seguinte: geralmente eu considero um modelo uma simplificação do sistema incorporando os elementos mais importantes. O que você considera os mais importantes desse sistema? Assim, você descreve o sistema, mas não descreve em todos os detalhes. Então, pessoal, sempre uma modelagem, né? A construção de um modelo, construção teórica de um modelo, sempre vai separar aquilo que é interessante ser explicado daquilo que não é interessante ser explicado. Então, o modelo, ele nunca é a explicação da realidade em si. Por exemplo, quando nós observamos esse pêndulo, nós observamos que ele possui, talvez essa base seja uma base de madeira, isso daqui é composto de um metal, talvez ele tenha seja um metal inox para resistir à oxidação, né? Fios de aço. Só que quando eu represento isso, eu modelo isso para entender o movimento dele na física, a gente representa da maneira muito mais simplificada. Porque o que nos interessa na física é entender que eu estou trabalhando com um objeto, uma partícula, essa partícula é a representação de um pêndulo. Se é um pêndulo, essa corda metálica, né, ou essa corda que liga o teto, a parte superior, onde o pêndulo está preso, com a esfera, ela sofre uma tensão.
existe uma distância entre o ponto zero e o ponto onde ele está conectado. Esse movimento vai ocorrer em um certo ângulo, né? Esse objeto ele tem uma massa, porque uma massa ele está sofrendo com a força da gravidade, certo? Então, existem os pares de forças que estão atuando, tá? Isso, pessoal, é uma simplificação da realidade. Então, o modelo, ele sempre tem um aspecto limitador da descrição real. Bom, a conclusão dessa ideia de modelo que nós tiramos da primeira aula é que ela sempre, a modelagem na pesquisa, a modelagem ela é amplamente considerada como central para fazer ciência. Então, a ferramenta da ciência é o trabalho com modelagem, ok? Sempre a construção teórica é fundamental na ciência. Existe uma diversidade considerável em como os modelos são entendidos, tá? Então, existem várias posições do que significa um modelo, tá? Então, existem várias definições, descrições de modelos científicos, certo? Os modelos são comumente, tá? Ou seja, um pouco mais consensual, caracterizados por simplificações e omissões, um objeto de captura a essência, né, do que está sendo modelado. Os modelos são concebidos para proporcionar insights, lampejos, ideias, e não fazem isso por simplesmente descrever os dados. Então, modelos, pessoal, envolvem um componente interpretativo. Então, existem ideias envolvidas, tá? Na hora que a gente constrói, os seres humanos constroem modelos sobre a realidade. Embora os modelos tenham uma variedade de aspectos já especificados, espera-se também que sejam submetidos a testes empíricos, né? Então, o modelo ele sempre deve ser testado. Ele nunca é uma ideia vaga de qualquer coisa. Ele sempre deve ser levado a teste, ok? Pessoal, um outro aspecto importante que nós começamos a discutir semana passada e que vai ser interessante discutir hoje, porque hoje vamos trabalhar modelos e analogias dentro do pensamento teológico, é entender mais ou menos em que consiste o pensamento teológico, tá? Ou o que a teologia ensina sobre o mundo, certo? Uma visão geral acerca das doutrinas e modelos teológicos, tá bom? Sempre existe, pessoal, uma relação teólogo, o texto das escrituras e a doutrina, ok? A doutrina deriva necessariamente, ou nem sempre, na verdade, às vezes elas são acomodações de ideias da própria cultura, tá? Mas a doutrina ela deve derivar dessa experiência entre experiência de sentido do teólogo, seja dentro da comunidade, dentro de uma igreja, uma experiência coletiva, tá? Uma experiência individual e a comunhão entre o indivíduo e a comunidade. Então, pessoal, o teólogo ele sempre vai ao texto e ele vai ler o texto e ele tem que se preocupar com a historicidade do texto, com os aspectos históricos, com a historicidade gramatical, né? Com os relatos históricos, arqueológicos do texto. E ele sempre vai estar avaliando o texto também, a relação do texto com a sua experiência vai ser avaliada pelo texto. Só que a sua experiência está contida nessa experiência de sentido mais amplo, de comunhão entre ele, o indivíduo, e a igreja, certo? Esse teólogo ele sempre vai partir de certas pressuposições e conhecimentos prévios sobre a realidade, tá? Então, a sua experiência individual, a experiência individual do teólogo, está sempre influenciada pelas suas ideias, certo? Pela sua visão de mundo, pela sua cosmovisão, tá bom? Agora, a igreja, ela também, ao ler a Bíblia de maneira coletiva, ela constitui uma tradição de interpretação, ok? Então, a igreja tem uma tradição histórica da maneira como ela lê o texto bíblico, tá? Pessoal, as doutrinas formuladas a partir dessa revelação, dessa relação, na verdade, e a partir da revelação da Bíblia, elas vão estar em consenso com a tradição da igreja, certo? Ou a tradição da igreja deve estar em consenso com
leitura, a doutrina deve estar em consenso com a leitura coletiva do texto. Então, existe um critério de avaliação, tá, dessa doutrina que vai passar pela comunidade, ok? Existe um aspecto extremamente importante aqui, né? Essa doutrina, pessoal, ela tem que ter uma correspondência. A correspondência dela deve, antes de tudo, ser com o texto bíblico, certo? Então, a doutrina deve corresponder com o texto bíblico. Ela tem um significado mais profundo e uma coerência com o que está escrito nas Escrituras. Toda vez que a tradição contradiz a Escritura, contradiz o texto bíblico, essa doutrina está equivocada. Se essa doutrina não encontra fundamentação, sustento no texto bíblico, você pode ter a maior tradição histórica, quantos anos for, né? Os maiores filósofos do pensamento da igreja, ok? Defendendo essa doutrina. Mas se ela não está coadunando, se ela não tem correspondência com o texto bíblico, essa doutrina é simplesmente uma conjectura, simplesmente uma coisa vã, né? Uma doutrina, então, pessoal, ela deve ter consistência, coerência, simplicidade, abrangência e fecundidade. Ela deve explicar várias outras coisas. E ela deve ser precisa. No caso da teologia, ela deve partir das Escrituras. E a tradição da igreja, numa ação de conhecimento verdadeiro, né, ela sempre vai buscar a ortodoxia, o ensino correto do texto, a prática correta da vida, né, e os sentimentos e afetos corretos com relação à relação com a igreja, relação individual, tá, e ao texto bíblico, e à ação no mundo. O ensino correto, a prática correta e os sentimentos corretos é o que molda a ação dos indivíduos dentro do mundo, ok? Isso deve estar muito bem estabelecido na cabeça de vocês. Pessoal, a doutrina, a teologia também sempre ensina que a natureza é vista como criação. O mundo natural, ele carrega em si as marcas do seu Criador. Então, existe uma correspondência entre o mundo natural e aquele que o fez, né? Outro aspecto é a revelação. Nós sempre entendemos que Deus se revela ao homem, tá? Pelo texto das Escrituras, então uma revelação especial, né? O livro das Escrituras. Essa revelação sempre conta a história, traz uma narrativa da criação, da queda do homem no pecado, da redenção por meio do sacrifício de Cristo e da consumação do fim dos tempos. O retorno, o coroamento de Cristo como o verdadeiro Senhor desse mundo. Tá? Bom, Deus também se revela por meio da sua criação. E aqui é um aspecto extremamente importante para o trabalho científico. Nós entendemos que no mundo nós temos a revelação geral de Deus, que constitui o livro da criação, né? Nós podemos conhecer aspectos de Deus revelados no mundo natural. Só que esses aspectos nunca vão dizer quem é esse Deus, mas eles vão apontar para alguém que existe para além da própria natureza. Tá? O único que diz quem é o próprio Deus é a Escritura, porque é o próprio Deus falando de si mesmo para o homem. Entende? Então, por isso é extremamente importante, na tradição evangelical, né, protestante e reformada, o que fundamenta a igreja evangélica hoje, fundamentou historicamente o surgimento da igreja evangélica hoje, é a importância crucial de irmos ao texto e tirarmos por nós mesmos as nossas conclusões. Obviamente, devemos respeitar a tradição e o pensamento teológico construído nos anos, né, historicamente, mas devemos ter um contato direto com o texto. Então, o sola escritura e o tota a escritura são extremamente importantes. Só o texto é o fundamento da nossa fé e o texto por completo, entende? Então, é dali que as doutrinas corretas devem derivar. Tá? Pessoal, sempre existe uma relação entre as comunidades interpretativas do mundo, tá bom? Tanto ciência quanto teologia, elas constituem-se como hermenêuticas, como maneiras de interpretar, tá? O teólogo, né, e a teologia, ele vai fazer uma
hermenêutica, uma interpretação do texto bíblico, ok? Seja comunitária, individualmente, ou com uma tradição dos mortos, né? O que o Chesterton diz. A tradição é o diálogo com os mortos, né? E a comunidade científica, pessoal, ela vai estar em contato com o mundo natural. Não existe, do ponto de vista bíblico, uma contradição entre a escritura e a natureza, tá? Porque eles foram feitos para o mesmo Criador. Só que a interpretação que os cientistas, né, tiram da natureza e a interpretação que os teólogos tiram das escrituras é onde pode estar o conflito, ok? Só que nesse ponto são visões sobre o que é ciência e o que é teologia, tá? O conflito então está a nível da cosmovisão dos indivíduos, não necessariamente é um conflito intrínseco da natureza das coisas, tá? Daquilo que está descrito na escritura com aquilo que está descrito no mundo, ok? Pessoal, então vamos começar agora a falar um pouquinho do uso de modelos e metáforas na teologia cristã. Recapitulando essas ideias, a gente vai entrar agora nesse novo ponto, tá bom? Pessoal, é extremamente importante. A teologia, nesse textinho aqui, ó, o Alistair McGrath, é um textinho bem fino, bem legalzinho de se ler, tá? É um dos primeiros textos de teologia assim, que eu li, propriamente dito. Demorei bastante para comprar ele, porque estava em falta, tá? Mas um ponto extremamente importante para a gente começar essa nossa conversa é que o cristianismo ele sempre fez uso de uma linguagem analógica e metafórica para falar sobre Deus e sobre as suas doutrinas. Tá? Deus, pessoal, é o criador de todas as coisas. Ele age no mundo e ele está no mundo, mas ele também está para além do próprio mundo e ele está não distante do homem, mas ele não está acessível diretamente de um ponto de vista empírico, no qual nós podemos testar Deus como testamos a constituição material das coisas. Deus é um ente transcendente, mas ele é imanente. Ele está para além do mundo natural, mas ele também age no mundo, tá? E ele interfere no mundo de maneira imanente, ok? Bom, qual é a razão do cristianismo sempre usar uma linguagem analógica e metafórica? Tá? Bom, essas realidades divinas, né, são realidades que estão para além da capacidade humana e o que a nossa mente só pode acessar de maneira indireta. Então, a gente só pode ter acesso a Deus por meio daquilo que ele revela de si. E esse é um ponto extremamente importante. Quando Deus fala de si, ele fala num nível que o ser humano compreende. Tá? Deus sempre fala de si em um nível de compreensão contido dentro da capacidade humana de entender as coisas. Isso em teologia nós chamamos de doutrina da acomodação, certo? Então, a revelação divina ela é adaptada à habilidade humana de compreensão. E nesse caso, o uso de analogias e de metáforas para transmitir ideias sobre Deus de maneira simples e acessível. Né? Nós precisamos, então, fazer uso de analogias e metáforas para transmitir as ideias sobre quem é Deus e sobre como ele se revela ao homem. Ok? Então, pessoal, existe um uso religioso para os modelos e para as analogias. Então, essas analogias, elas são formas confiáveis, mas incompletas da gente pensar sobre Deus e sobre o transcendente. Há muito mais em Deus, ou no que transcende a nossa realidade imediata, do que as analogias conseguem transmitir, mesmo elas conseguindo transmitir ideias e imagens que nos ajudam na compreensão. Mas Deus não pode ser reduzido a essas analogias. Tá? O caráter divino, o Deus da Bíblia, né, é expresso por meio dessas imagens analógicas e metafóricas. E aqui eu quero mostrar para vocês. Isso daqui é o Cristo. Cristo coroado como o Senhor, né? Como o Rei sobre todas as coisas. Tá?
aqui, pessoal, temos uma pintura em que nós temos o Cristo crucificado, temos João Batista apontando para o Cristo crucificado, João, o evangelista, segurando Maria em suas mãos, né? E Maria Madalena aqui, prostrada, chorando a morte de Cristo. Mas olha aqui no canto, o que nós temos? Qual o significado dessa imagem? Vocês sabem me dizer? Dessa figurinha bem aqui, ó. Esse é um cordeiro? Exatamente, é um cordeiro. Mas o que significa o cordeiro na teologia cristã? Significa o amor sacrificial de Cristo. Boa. O cordeiro é o cordeiro sacrificial. É aquele que era dado, era um animal que era dado em sacrifício, né? Uhum. Por não achar nenhuma imagem melhor, eu achei essa daqui. Aqui, pessoal, nós temos duas maneiras de representarmos a Cristo. Cristo como leão, leão da tribo de Judá, né? E o Cristo como cordeiro, certo? Cristo é ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá, o rei sobre todas as coisas, e o Senhor soberano, mas ele também é o cordeiro que se sacrifica, ok? Para salvar pecadores. É aquele que dá o seu sangue, tem o seu sangue derramado, né, para comprar pecadores da escravidão do seu pecado, né? Então essas duas imagens, pessoal, nos ajudam a compreender o papel e o caráter de Cristo, a maneira como ele age no mundo, ok? Então, sempre houve na história do cristianismo esse uso analógico, né, metafórico, dentro da teologia para explicar aspectos que a gente não pode acessar puramente por um discurso lógico, mas que a gente só consegue acessar pela imaginação, né, e pela construção de imagens, ok? Pessoal, um outro aspecto muito importante é a natureza do mistério. O que é um mistério? Essa é a grande questão. O que vocês veem nessa imagem? Nessa pintura de Da Vinci? Pode falar aí. É o batismo de Jesus? Exatamente. Nós temos aqui João Batista, né, batizando presbiterianamente Jesus Cristo, ok? Piada ruim, né, gente? Mas batizando Jesus por aspersão. Essas duas figuras aqui provavelmente sejam as Marias, né? Eu não saberia dizer, eu não consegui identificar. Mas tem dois aspectos, tem duas outras imagens que estão um pouco menos explícitas e que representam um aspecto muito importante nesse trecho, quando nós lemos a Escritura. Quem pode visualizar isso? No topo tem a mão de Deus e logo abaixo a pomba representando o Espírito Santo. E a gente lembra do texto: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. No batismo de Cristo desce a pomba do Espírito Santo. Podia ser a bomba também, né? Mas aí seria uma descrição mais pentecostal da coisa. Mas desce a pomba, né? Pousa em Cristo, a pomba do Espírito Santo, e a voz de Deus fala: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós temos a representação trinitária do caráter divino no batismo de Cristo, certo? E esse é um ponto extremamente importante, porque a doutrina da Trindade ela é uma doutrina que mostra a complexidade na natureza divina por ele ser amor, ok? Eu procurei um texto muito bom, agora eu não lembro onde eu li ele, mas eu pensei em ter lido num livro, mas não estava lá, em que Cristo ama o Pai, o Pai ama o Cristo, e ambos se comprazem um no outro, e a ação desse amor é traduzida pela ação do Espírito Santo. Então existe uma relação de amor na Trindade, ok? Por isso nós podemos dizer que a natureza de Deus é amor, porque um ser único e solitário não é capaz de amar. Se ele tem algum outro, esse algum outro é confundido com ele mesmo, porque seria a sua própria imagem. Mas se existe um terceiro, existe uma relação comunitária, em que
Os três conseguem se distinguir, mas conseguem compartilhar dessa mesma natureza. Ok? Cristo compartilha da natureza divina porque ele é filho, certo? Assim como um filho humano herda dos seus pais os seus genes, né? Sua genética, os biólogos, qualquer coisa me corrijam, Deus herda, Cristo herda do Deus Pai a sua natureza divina, Deus Filho. E o Deus Espírito Santo é aquele que age em amor entre esses dois, ok? Obviamente que essa minha descrição pode ser um pouquinho reducionista, tá? Mas isso é extremamente importante. Nós temos nessa imagem a representação da Trindade no batismo de Cristo, né? Pessoal, a mente humana é incapaz de compreender Deus completamente e apenas parcialmente consegue alcançar a realidade de Deus de maneira que seja informada e guiada pelo uso apropriado de modelos e metáforas. E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês a maneira como a gente entende dentro da fé cristã, né, a relação trinitária, ok? Bom, aqui é agora esqueci, fugiu o nome, um vitral, tá? Representando Deus Pai, Deus Filho como o Cordeiro e o Espírito Santo como a pomba, né? E aqui nós temos a representação trinitária de Deus Pai, Deus Filho crucificado, o seu papel sacrificial, e a pomba do Espírito Santo, né? E aqui entra um aspecto, pessoal, do mistério, tá? O mistério não é algo enigmático, mas algo tão vasto e complexo que a mente humana luta para concebê-lo. Como é a natureza divina? Né? Inicialmente, o cristianismo chocou o mundo porque achavam que eram 3 deuses, mas os primeiros cristãos batiam pé veementemente e a doutrina da Trindade, se eu não me engano, levou mais ou menos 700 anos para se consolidar. Posso estar enganado quanto a isso, mas levou bastante tempo, tá? E agora eu estou confundindo com o credo apostólico. Mas o credo apostólico é trinitário, ok? Ele representa também essa descrição trinitária, tá? Então, o mistério não é algo enigmático, mas ele apresenta uma complexidade, uma vastidão que a mente humana é incapaz de abarcar por completo, tá? A tendência humana, pessoal, é sempre de reduzir o mistério ao nível da sua capacidade de concepção, né? Então, por isso que a gente tenta reduzir a natureza de Deus de acordo com as coisas que nós queremos que Deus seja. Mas, por exemplo, tem um teólogo anglicano, ele é liberal, Desmond Tutu. Ele fala algo mais ou menos assim. As nossas ideias, né, sobre Deus são apenas nossas ideias sobre Deus. Elas não são Deus. Né? Porque a nossa tendência é sempre reduzir Deus dentro de algo que a gente consiga administrar intelectualmente. Tá? Por isso que a gente fica chocado quando Deus manda matar. Né? No texto bíblico. Deus mandou matar. Você não está avaliando Deus por ser Deus. Está avaliando Deus de acordo com a sua moralidade. Né? Bom, é complexo? Realmente é complexo. Tá? Mas Deus é Deus. Essa é a grande questão. A gente sempre, então, busca limitar a natureza divina àquilo que intelectualmente é administrado, né? E o Emil Brunner, ele desenvolve uma ideia chamada de doutrina de segurança. E, por exemplo, para a gente não reduzir a natureza de Deus, dentro do cristianismo, a doutrina da Trindade foi formulada. Nós temos Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Deus Pai não é o Filho. Ok? Mas o Filho é Deus. E Deus Pai também é Deus. Mas o Deus Espírito Santo não é o Filho. Mas também é Deus. Certo? Então, tem uma definição um pouco complexa para a Trindade. Mas as 3 pessoas da Trindade têm a natureza divina. Mas também cada um tem o seu papel. Só que esse papel não pode ser dissociado. E aqui eu gostaria de citar o Ambrósio de Cesareia, nesse livro do Franklin Ferreira. Tá? O Ambrósio ele escreve o seguinte, pessoal.
eu estava buscando outro texto e acabei achando esse. Atesto a todo aquele que confessa a Cristo, mas renega a Deus, que Cristo em nada o ajudará. Dou testemunho ao que invoca a Deus, mas rejeita o Filho, que sua fé é vã. E ao que recusa aceitar o Espírito, que a sua fé no Pai e no Filho é vã. E ao que recusa aceitar o Espírito, que a sua fé no Pai e no Filho cairá num vazio. Nem mesmo poderá possuir a fé, se não tiver o Espírito. Efetivamente, não crê no Filho quem não acredita no Espírito. Nem crê no Pai aquele que não crê no Filho. Com efeito, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Este o deu a conhecer. Acha-se também excluído da verdadeira adoração aquele que renega o Espírito. De fato, é impossível adorar o Filho, a não ser no Espírito Santo. Nem é possível invocar o Pai, a não ser no Espírito de adoção filial. O que o Basílio de Cesareia está mostrando? Que é impossível a gente dissociar a natureza trinitária de Deus, porque ele se revela a nós nas três pessoas da Trindade. E a gente só entende a natureza quando entendemos a economia da Trindade, a relação interna na Trindade. Ok? Isso é uma coisa muito interessante. Mas mesmo assim, entender como que é a natureza divina, ele sendo 3 em 1 ao mesmo tempo, não 3 em 1, mas sendo 1 é 3, e sendo 3 ele ainda é 1. É complexo isso. Ok? A gente pode pensar, por exemplo, analogamente, no espaço. Altura, profundidade e comprimento são espaço, ambos. Tá? Mas altura não é comprimento, comprimento não é profundidade, profundidade não é altura. Mas todos têm a natureza espacial. Ok? Isso é um exemplo. Se a gente pensar na multiplicação de 1 e 1, o resultado é sempre 1. Ok? Então nós temos 3 uns, ou 3 números 1 individuais, mas a multiplicação de ambos daria 1. Só que isso são analogias, pessoal. O conhecer profundamente essa natureza divina só nos é possível por meio da revelação de Deus. E essa revelação, ela ainda não é exaustiva, como diz Paulo em 1 Coríntios. Eu hoje conheço por parte, mas em breve eu conhecerei como sou conhecido. Então, essa revelação de Deus ao homem ainda é uma revelação. Por mais que seja direta no texto, ela não é exaustiva. E ainda existem os limites da compreensão humana no entendimento do texto. Ok? Por isso é importante o indivíduo ir ao texto, e é importante também o indivíduo ler o texto em comunidade. Por isso que é extremamente fundamental a adoração comunitária e o ensino comunitário, bem como a vida de fé individual. Ok? Isso é extremamente importante. Bom, a imaginação e a reflexão religiosa. Pessoal, nós sempre buscamos construir imagens, tá? Então, imagens de qualquer tipo nos convidam ao engajamento. Tá? Desculpa, eu estou meio ruim, então eu estou falando meio fone. Tornando a reflexão mais aberta. Ok? A exploração imaginativa de uma imagem permite o acesso a seus múltiplos significados e possíveis avaliações, seus múltiplos significados possíveis, avaliações e significados. Eu repeti significado, eu acho que era uma outra palavra. Tá? Pessoal, aqui nessa imagem, essa imagem é muito interessante. Una e o Leão, de Britton Riviere, tá? É um irlandês. Ele é inspirado no livro da A Rainha das Fadas, okay, do século XVI. O Tolkien e o Lewis trabalham as ideias de contos de fadas, tá? Quem puder ler Árvore e Folha, o Tolkien tem um ensaio sobre contos de fadas, muito interessante. É um livro do Spencer, e ele comenta esse texto. A The Fire Queen,
Free é outra coisa. Pessoal, aqui nós temos a figura tanto do leão quanto do cordeiro. Tá? Mas em uma relação fantástica, digamos assim, com uma fada, certo? Mas ambas as figuras, elas trazem à imaginação os dois modos de Cristo ser compreendido no texto bíblico, ok? Então, as imagens nos ajudam a perceber a realidade de modo mais aberto e ter uma reflexão mais ampla sobre as coisas, tá? Então, a imaginação é fundamental na reflexão religiosa, tá? E a raiz do uso cristão das analogias e das metáforas, ok? Raul, você pode ler? Leio sim. As analogias são apenas ilustrações úteis, sem conexão ontológica com o que são usadas para explicação, ou há algo mais profundo acontecendo, de modo que as analogias ou metáforas devem ter alguma conexão com o que significam. Muitos teólogos argumentam que o uso especificamente cristão de metáforas está enraizado em uma doutrina da criação que confere a certos aspectos do mundo natural e social a capacidade de expressar Deus como Criador. Exato. Pessoal, a primeira reflexão dele é muito interessante. As analogias são apenas ilustrações úteis. Olha o aspecto instrumentalista da analogia. E sem conexão ontológica, a ontologia tem a ver com a estrutura da realidade, tá? Com o uso, com o que são usadas, ou seja, elas são apenas ilustrações, são apenas ferramentas úteis, mas sem conexão com o mundo real. O que são essas analogias? Elas só servem para explicar algumas coisas, mas elas não têm conexão com o mundo real. Lembrem do nosso problema com relação a modelos. Que a gente sempre tem tocado. O modelo é a coisa em si ou ela é uma explicação da coisa? Tá? Ou há algo mais profundo acontecendo, de modo que a analogia e as metáforas devem ter alguma conexão com o que significam. Analogias e metáforas, pessoal, elas trazem significados. Esses significados, eles são reais. Só que esses significados, eles possuem um significante. Eles possuem alguém do qual eles derivam o seu significado. Ou algo do qual eles derivam o seu significado. Então, nós devemos pensar, sim, analogias úteis. São ilustrações úteis, sim. Mas elas só são lógica à medida que o significado que elas trazem derive de um significante, derive do objeto do qual estamos explicando. Ok? O mesmo acontece com os modelos. Não podemos confundir o modelo como um objeto em si. Certo? O modelo não é os fatos que ele explica. Tá? Mas ele deve necessariamente, para ser verdadeiro, ter uma correspondência com esses fatos. Certo? Só que ele também é transitório. E as analogias e as metáforas também possuem esse aspecto de transitoriedade, de parcialidade, ok? De mudança de entendimento. Tá? Mas a realidade continua ali existindo. Mas um modelo e uma analogia ele só é útil à medida que ele possui essa conexão com o mundo real. Se ele não possui essa conexão com o mundo real, bom, aí nós temos um grande problema. Na segunda fala, na segunda parte, muitos teólogos argumentam que o uso especificamente cristão de metáforas está enraizado na doutrina cristã da criação, que confere certos aspectos no mundo natural. Se Deus criou o mundo, criou o homem, e criou o mundo para ser entendido pelo homem. Então existe uma estrutura natural e real no mundo que pode ser compreendida pelo homem. E pelo fato do homem ser feito a criação, feito a imagem e semelhança de Deus, existe no homem uma capacidade comunicada por Deus a ele, né, um atributo divino comunicado ao homem, né? Nessa relação dos atributos divinos, pessoal, dos atributos divinos, nós temos que entender o seguinte: existem atributos divinos que Deus comunica ao homem, tá? E atributos divinos que Deus não comunica ao homem. Então existem os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Racionalidade, tá? Amor,
imaginação, criatividade, são atributos divinos comunicados ao homem, que também estão presentes no ser humano. Onipotência, onipresença, onisciência são atributos divinos que não são comunicados ao homem, mas uma dimensão disso sim é comunicado ao homem. Potência, presença e sabedoria. Ciência das coisas. Ok? Então, eu recomendo a leitura desse livro, tá? Teologia Cristã, uma introdução à sistematização das doutrinas, do Franklin Ferreira. Tem um texto muito maior, Teologia Sistemática dele, do Alan White. Está lá em cima, eu não vou pegar porque é muito grande, mas está lá em cima. E também, quem nunca leu nada de teologia, pessoal, esses dois textinhos do Alistair McGrath, tem o Teologia Pura e Simples, eu citei na última aula, tá? E esse daqui, Teologia para Amadores, se vocês puderem encontrar, eu acho que deve ter o PDF dele na internet, tá bom? São textos imprescindíveis aí para a gente começar uma boa caminhada cristã, teológica. Pessoal, dando continuidade, modelos na teologia cristã. Vamos fazer alguns estudos de caso em teologia. Esse último slide que a gente falou da criação vai se encaixar muito bem, pessoal, a ideia de analogia entes, de Tomás de Aquino, tá? Bom, esse termo, ele é aplicado a Deus. Os termos aplicados a Deus, pessoal, não podem significar exatamente o mesmo que os termos aplicados no mundo da experiência humana. Por exemplo, por analogia, entendemos a relação de Deus com o homem como a relação de um pai com um filho. Esse é um aspecto que só é possível à medida que o ser humano, criatura de Deus, foi adotado, crê em Cristo Jesus, e por adoção em Cristo, ele agora também é tratado como filho. O texto bíblico faz essa distinção. Se não cremos em Cristo, somos meramente criaturas. Se cremos em Cristo, somos filhos de Deus em adoção em Cristo Jesus. Então, a filiação de Cristo nos coloca para dentro da família, digamos assim. Mas Deus, entendido como pai, é a mesma coisa que o pai humano? Jesus diz, olhe para os lírios do campo. Eles não trabalham, os animais do campo, as aves do céu voam, eles não trabalham, não fiam e tal. E você está preocupado aí com o que você come, com o que você veste. E Jesus pergunta, olha, o pai terreno, ele não se preocupa, pode ele dar uma pedra para o seu filho? Ele não se preocupa com o que seu filho come? Assim é o nosso Pai Celestial. Esse é um pensamento analógico. Deus Pai é como um pai humano, em certa medida, mas ele é um pai muito maior e melhor do que o pai humano. Ok? Isso é um pensamento muito interessante, porque é uma analogia que o próprio Cristo faz. Ok? As palavras que usamos para Deus são analógicas em sentido diferente, mas relacionadas à vida cotidiana. Então, por exemplo, a preocupação de Deus com o seu povo. A Bíblia diz que Deus é como a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus é como o oleiro que molda o homem de acordo com a sua vontade. Só que o oleiro molda o barro de acordo com a sua vontade. Quando aquele barro se desfaz, ele pega, molda o homem, molda o barro novamente e vai imprimindo no barro a forma que ele quer. E o profeta entende, bom, assim Deus faz com Israel. Ok? Esse é um pensamento analógico, pessoal. Um exemplo disso nas Crônicas de Nárnia, tá? Da analogia, no livro A Cadeira de Prata. Nós temos o brejeiro é essa figura aqui, tá? Meio que o Visconde de Sabugosa. Se eu não me engano, é o Diggory e uma outra menina, agora eu esqueci o nome da menina, eu acho que é Polly. Mas eu não me recordo. E esse daqui é o príncipe, filho do Caspian, né? E ele foi sequestrado por uma feiticeira. E eles viviam aqui, pessoal, na capa a gente vê, né? O subterrâneo. Tá? E essas criaturinhas são umas criaturinhas molengas, parecendo orcs.
tá? Mas não são os orcs do Senhor dos Anéis, não. São umas criaturinhas bem molentas, bem esquisitas. E esse príncipe vivia preso. E aqui, pessoal, é uma ilustração do mito da caverna. Esse jovem, ele só via aquilo que estava contido ali dentro daquela realidade no interior da montanha, uma montanha, né? E ele não podia conhecer as coisas fora. E num debate com a feiticeira, com a rainha, né, do subsolo, ele argumenta sobre a realidade da existência de Aslan e sobre a realidade da existência do Sol como uma entidade real. E ele fala o seguinte: vê aquela lâmpada redonda e amarelada iluminando a sala? O que chamamos de Sol é parecido, só que muito maior e muito mais brilhante. E ilumina todo mundo de cima. Em vez de estar preso no teto, está solto no céu. Veja, o Sol é parecido, só que muito maior e muito mais brilhante. A realidade divina, ela possui similitudes com o que a gente percebe na nossa realidade, só que é muito maior do que a nossa própria realidade. Então, a nossa linguagem só consegue captar uma única parte daquilo. E ainda por um acesso imaginativo, que tem a ver com um pensamento analógico. É a aproximação de coisas desconhecidas por meio de comparações com coisas que nós conhecemos. Então, nós conhecemos certas relações, certas coisas no nosso mundo cotidiano. E nós usamos essas relações para buscar uma compreensão daquilo que está para além da nossa realidade imediata, que é a própria natureza divina. Então, a natureza divina sempre vai ser muito maior e muito melhor. Entendeu? Então, o Lewis traz essa reflexão. Na verdade, isso é um contra-argumento sobre um contra-argumento imaginativo contra a ideia de projeção em Feuerbach e em Freud. Tá? Deus como uma projeção da mente humana. Mas veja, se a mente humana pensa sobre Deus, será que não é porque o pensar sobre Deus não está contido na própria realidade? Se o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, existe no homem desejos que o levam a Deus. Né? Agostinho fala nas Confissões: criaste-nos para vós e nosso coração só descansa quando descansa em vós. Né? Essa é uma realidade da própria natureza humana. O ser humano é um ente religioso. Antropologicamente falando, nós amamos as coisas a ponto de adorá-las. Então, o ser humano tem uma natureza religiosa. A semente divinatis, que Calvino falava, né, está dentro do coração humano. Então, será que Deus é só uma projeção da mente humana? Ou é apenas uma analogia útil? Né? Ou, de fato, ele existe e a gente pode acessar ele por meio da sua palavra, conhecer aquilo que ele revela sobre si, né? Por meio da sua palavra. Isso é uma reflexão interessante de a gente fazer. Apologética. Pessoal, a analogia ela traz essas questões relacionadas. Tá? A natureza analógica da linguagem teológica sempre busca similaridades, mas nunca identidade. Nunca uma coisa é a coisa em si, identitariamente falando, mas é similar. É um pensamento proximal. Tá? Agora, existem maneiras inadequadas de a gente pensar sobre isso. Por exemplo, univocidade. Tá? Margaret traz essa discussão. Nossas palavras possuem o mesmo significado, tanto para as coisas quanto para Deus. Só que essa univocidade é um pensamento inadequado. É quando nossas palavras se referem tanto para os nossos objetos cotidianos, quanto elas se referem para Deus. A gente não fala, o sol é como uma lâmpada, só que muito maior e muito melhor. Muito mais brilhante, muito mais luminoso. O sol é só como uma lâmpada. Então é um pensamento reducionista. E o equívoco, pessoal, nossas palavras são indeterminadas para nos referirmos a Deus. Elas têm pouca definição. Elas não trazem um conteúdo bem definido. Tá? A natureza analógica de Deus e a ordem criada. A doutrina da similaridade causal. Pessoal, isso significa que aquilo que Deus cria carrega sobre si a impressão do caráter divino. Aquilo que eu falei sobre os atributos comunicáveis de Deus ao homem, né?
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e comunica ao homem sabedoria, amor, capacidade criativa, intelectualidade, cognosidade, certo? Então, esses são atributos divinos, mas que são comunicados ao homem. Então, existe uma similaridade causal. Deus cria, aquilo que ele cria carrega sobre si a impressão digital de Deus. Ok? Como interpretar analogias teológicas? Tá? A gente deve interpretar essas analogias de maneiras individuais. Por exemplo, a ideia de adoção. Como que é essa relação de adoção? Cristo morre na cruz e nós, por crermos na sua morte, na sua ressurreição e isso como um ato salvífico do ser humano, nós somos adotados por Deus. Então, isso é uma interpretação analógica. Okay? Cristo é filho, se nós cremos, somos filhos por adoção. A gente sempre deve buscar, então, pessoal, essas correlações internas, a coerência interna e as conexões com as coisas externas. Tá? Como que a gente consegue encontrar um emaranhado de significado dentro dessas coisas. Ok? O segundo aspecto, pessoal, é a economia divina, do Ian Ramsey. Tá? Também é um pensamento analógico, tá, pessoal? Há o exemplo, por exemplo, de modelos teológicos que são emprestados de outros contextos. Modelos teológicos são emprestados de outros contextos, tá? Então, pega-se uma ideia de fora e coloca para dentro. Pega uma ideia que não é necessariamente bíblica, mas que ela ajuda a dar coerência a várias outras ideias dentro do contexto bíblico, certo? Então, esses insights, essas ideias bíblicas, tá? Correlacionando insights bíblicos usando imagens ou conceitos familiares, extraídos do contexto cultural de um teólogo. A economia divina, pessoal, é o modelo da atividade divina que encontrou ampla aceitação nas igrejas cristãs de língua grega dos primeiros séculos. Mas o que seria isso? Tá? Pode ler, Nath. Uhum. A religião, argumenta ele, é como qualquer outra disciplina. Ela desenvolve sua própria linguagem em resposta à sua área de discurso e usa modelos para ajudar a compreender aspectos de uma realidade complexa. Exatamente. Bom, o que acontece, pessoal? Existem várias coisas que o texto bíblico diz, mas ele não diz necessariamente como que a gente deve organizar. O texto bíblico não é sistemático no sentido de ser um manual para explicar as coisas, mas ele traz informações extremamente importantes das quais podemos tirar certas conclusões. E é mais ou menos assim que uma doutrina é formulada, ok? E aqui entra um outro aspecto, tá? Samila, você me diz como é que eu falo. Pode ler? Posso. Gente, pode me chamar de Samila ou Beatriz. Nomes complexos. Tá. Né? Várias disciplinas, apesar de suas diferenças necessárias e características, têm, no entanto, uma característica comum de grande significado. Uma característica que muitas vezes é negligenciada e frequentemente mal compreendida. O uso que fazem de modelos. É pelo uso de modelos que cada disciplina fornece sua compreensão de um mistério que confronta todas elas. Isso. Então, toda disciplina, pessoal, ele vai construir modelos, vai buscar entender as coisas por meio desses modelos. Ok? Bom, o que o Ramsey fala dessa ideia de economia? Tá? Os primeiros teólogos cristãos, eles adotam um conceito secular, um conceito de fora da tradição cristã. Tá? O termo grego é oikonomia, ou administração ordenada. Ele se refere-se à organização e administração das sociedades. Tá? Economia ainda até hoje é um conceito relacional. Ok, pessoal? Então, a economia política envolve esse conceito, não é só sobre dinheiro, mas é um conceito, uma disciplina que envolve conceitos relacionais de organização social. O conceito de oikonomia oferecia uma estrutura que é capaz de descrever interconectadamente a ação de Deus no mundo, em especial no ato salvífico. Então, pessoal, essa economia divina tem a ver com o modo como Deus age no mundo para salvar o homem. O homem peca,
o ser humano se distancia de Deus, certo? Agora, Deus, ele encarna, ele vem na Terra, e ele vive entre os homens, e ele morre crucificado, e ele ressuscita ao terceiro dia, aquele que nele crê obtém a salvação. Certo? A explicação desses fatos isolados no texto bíblico, a busca dessa estrutura que dá coerência, interconecta isso, a explicação dessa ação de Deus no mundo é o que ele chama de economia divina. Então, a economia divina, do Russell, não é a economia divina, ele dá esse nome, mas isso estava presente na tradição da igreja, né? Designa o padrão de atividade divina na criação, na redenção em Cristo e no ministério da igreja. É um esquema secular, é uma ideia. O conceito de economia nasce entre os gregos, tá? É um conceito secular que permite os primeiros teólogos cristãos a mostrar a coerência do padrão bíblico de ação divina na criação e na redenção. Então, a ideia de economia da salvação também é uma analogia, porque ela usa algo de fora e conhecido pela comunidade, naquele contexto teológico, para explicar algo que eles estão conhecendo e estão buscando compreender com mais profundidade, que é como Deus age no mundo, né, como que a Escritura mostra a ação de Deus no mundo e como isso direciona a ação da igreja no mundo. Ok? Pessoal, Rosana, tá aí? Raul, pode ler? Não, tô sim, é porque eu dei um tô, mas o áudio estava fora. E ninguém vai ouvir. Pode ler. Modelos e analogia. Aqui, só o texto, né? Cara, é só o texto. Bom. Você não precisa ler todos. Modelos e analogia. Mas vai que. Não, você é a leitora do Google, por acaso? Não é? Pode ler. Tá, ok. Essa capacidade integradora de modelos ou analogias é importante tanto em ciências quanto na teologia. Os elementos básicos já eram conhecidos. O que era novo era a estrutura que permitia vê-los como parte de um todo integral. Exatamente. Então, pessoal, a ideia de economia divina, do Ian Hess, né, quando ele discute essa ideia dentro da tradição da igreja, ele mostra essa integração de várias coisas que já estavam ali no contexto e no ensino cristão, né? Então, ele junta aquilo, é como se você pegasse várias peças de um quebra-cabeça isolado e você montasse e você conseguisse ver a imagem, né? Então, o que ele mostra é a relação de Deus com o homem, como que essa relação ocorre, ok? Para a salvação e para a ação da igreja. Esse é o papel integrador do modelo da economia divina. Pessoal, um outro ponto, dentro ainda da nossa discussão em modelos na teologia cristã, são os modelos... Deixa eu ver. Isso. Modelos e analogias e metáforas. Algumas aplicações, né, teológicas dos modelos. Certo? Esse é o Arthur Peacock. Eu acho que é assim que fala. Pessoal, ele vai defender uma ideia de realismo crítico. Ok? Existe um realismo ingênuo, que é a ideia de que os objetos são aquilo que a gente descreve, ou a nossa descrição é aquilo que o objeto é. Entendeu? Em ciência, nós precisamos partir de um realismo. Quando a gente parte de um instrumentalismo, ou de uma visão idealista, a gente só acha que as ideias são ideias, elas não têm correspondência com a realidade. Mas o realismo sempre busca entender que as nossas ideias são ideias que possuem correspondência com a realidade. Mas essa correspondência, ou ela é direta e puramente objetiva, que caracteriza o realismo ingênuo, tá? Ou eu posso também dizer que caracteriza o realismo mitigado. Agora eu não lembro o que é o realismo mitigado. Mas o realismo ingênuo é a ideia de que quando eu falo de uma coisa, o que eu falo é a coisa em si. É aquela ideia de que um modelo é os próprios fatos que ela descreve. É a ideia, pessoal, que o cientista ou o teólogo, quando ele vai fazer ciência ou teologia, minha luz caiu aqui, ele tem um acesso direto ao objeto. Isso, o realismo ingênuo, é uma pressuposição dos primeiros cientistas, do Francis Bacon, por exemplo,
que achava que o indivíduo ele estava ali como uma criança, ingenuamente, lidando diretamente com o objeto. Então, a relação observador-objeto é uma relação direta. Ela não passa por certas limitações intelectivas, ok? Já o realismo crítico entende que, olha, a mente humana tem certas limitações na sua compreensão. Então, por mais que nós estamos lidando com a realidade tem que existir para alguma explicação nossa fazer sentido, né? Nós temos limitações. Então, uma forma de realismo crítico em que modelos desempenham um papel importante como intermediários no processo de produção de conhecimento. Tanto ciência quanto teologia usam imagens na tentativa de oferecer uma descrição confiável e responsável do mundo, como ele realmente é. Tá? Alguma forma de realismo é integrativo do método científico, bem como também o é na tentativa teológica de representar a realidade por meio de modelos e analogias. Então, essas imagens usadas como expressão explicativa da realidade podem ser condicionadas por contextos culturais. E aqui, pessoal, é extremamente importante. O Peacock, ele não está excluindo as teorias que constituem o nosso modo de pensar, de interferir na maneira como a gente enxerga as coisas. Então, ele não exclui a visão do mundo e o contexto cultural do indivíduo quando ele está se relacionando com seus objetos de estudo, seja na teologia ou seja na ciência. Então, a nossa constituição histórica, a nossa formação histórica, a nossa visão de mundo, a nossa narrativa de mundo, nossa visão de mundo narrada, aquilo que a gente acredita, interfere na maneira como nós vemos o mundo, direciona a maneira como nós agimos no mundo. Ok? Isso é extremamente importante. Então, veja, o ponto é o quão a nossa visão de mundo tem correspondência, de fato, com a realidade. Que essa visão de mundo pode ser mais coerente ou menos coerente com a realidade. Ok? Bom, só que todos esses aspectos, tanto de analogia, modelos, visões de mundo, contexto cultural, eles podem exigir revisões ou modificações contínuas, tá? Uma modificação contínua. Todos eles, pessoal, estão abertos ao debate e ao questionamento. Por isso que é muito difícil a gente tratar um modelo como algo sendo factual, como sendo a realidade em si, porque o modelo tem o seu caráter provisório. Então, ele deve ser sempre questionado. Senão, a gente está lidando com dogmas. Então, a gente está fazendo uma ciência dogmática ou uma religião irrefletida, uma religião incapaz de pensar. Ok? A representação não nos obriga a abandonar uma concepção realista de mundo. É apenas a tentativa da gente, é apenas a compreensão, pessoal, de que a nossa visão de mundo, a nossa visão da realidade, as nossas concepções possuem limitações porque a mente humana possui limitação. Ok? O Peacock, ele traz isso à baila e ele fala um pouquinho disso. Raul, você pode ler esse texto? Leio. Penso que a ciência e a teologia visam retratar a realidade, que ambas o fazem em linguagem metafórica, com o uso de modelos, e que suas metáforas e modelos são passíveis de correção no contexto das comunidades contínuas que o geram. Essa filosofia da ciência, realismo crítico, tem a virtude de ser a filosofia de trabalho implícita, embora muitas vezes não articulada, de cientistas atuantes que visam descrever a realidade, mas conhecem muito bem a sua falibilidade ao fazê-lo. Exatamente. Esse é um aspecto fundamental no realismo crítico, pessoal. A mente humana é falível e as nossas construções teóricas podem sofrer com um desfoco ou com uma lente quebrada do modo como nós vemos o mundo. Ok? Nós podemos enxergar o mundo, pessoal, por meio de lentes desfocadas, por meio de lentes borradas. É aquilo que Paulo fala. O fundamento da cosmovisão está em Coríntios 13. Né? Nós vemos o mundo, mas por parte,
parte, nós conhecemos as coisas. Nós vemos o mundo como por um espelho, tá? Então, o nosso conhecimento, por mais que ele possa ter um grau elevado de precisão, de confiabilidade, mas ele ainda é sempre um conhecimento indireto do que é o mundo real. Só Deus conhece por completo e conhece diretamente. E esse é o aspecto fundamental de um realismo crítico. A crença não, né? A convicção é uma convicção com base na experiência pessoal, da falhabilidade da mente humana, de construir teorias. Então, o cientista, ele se aproxima, e o teólogo se aproxima, pressupondo a realidade, compreendendo que aquilo existe, mas também entendendo as suas limitações. Ok? Nath, pode ler esse texto? A teologia, a formulação intelectual das experiências e crenças religiosas, também emprega modelos que podem ser descritos de maneira semelhante. Insisto que um realismo crítico seja também a filosofia mais apropriada e adequada para o respeito da linguagem religiosa e das proposições teológicas. Os conceitos e modelos teológicos devem ser considerados parciais, adequados e corrigíveis, revisáveis, mas necessários, e, de fato, as únicas maneiras de fazer referência à realidade denominada Deus e às relações de Deus com a humanidade. Ótimo. Eu queria ler aqui um pouco as definições que o McGrath traz para cada um. O que seria essa parcialidade? Tá? O McGrath, ele descreve o seguinte: os modelos teológicos podem permitir o acesso a apenas parte da realidade maior que representam. Peacock reconhece, portanto, que há limites para o que se pode saber da realidade, científica ou religiosa, devido ao modo de representação que devem ser usados no processo de descrição. Tá? Então, o conhecimento sempre é parcial, ele nunca é completo. Adequado. Peacock chama aqui a atenção para o fato de que esses modelos são bons ou suficientes para nos permitir conhecer a realidade retratada. Então, eles são bons, suficientemente bons, ok? Eles compreendem o seu papel. O fato de que esse conhecimento não derive diretamente da realidade não deve ser visto como implicando que ele seja, de alguma forma, abaixo do padrão ou segunda categoria. Tá? O conhecimento ele sempre é adequado, mas ele, pessoal, ele não necessariamente deriva diretamente da realidade, porque ele é sempre um conhecimento também parcial. Ele é parcial e ele também é adequado, mas a parcialidade dele mostra o quanto ele não é direto, ele é muito mais uma aproximação indireta do mundo. Sempre é revisável, pessoal, porque a gente vai sempre voltar, né, para corrigir o que está, para manter e revisar o que está correto e corrigir aquilo que está incorreto. Tá? O Peacock ele argumenta aqui que os modelos precisam ser revisados continuamente e devem ser vistos como provisórios e não definitivos. Talvez esse seja um dos aspectos mais controversos da sua análise, na medida que muitos pensadores religiosos mais tradicionais sustentariam que os modelos religiosos são dados. Joe Polkinghorne, por exemplo, admite a necessidade de revisão em certos pontos, mas sustenta que o que requer revisão é a interpretação que damos a esses modelos, não os modelos em si. Aqui eu fiquei dividido. Se o pastor Humberto ouve eu falando isso daqui, ele vai expulsar da igreja. Ó, falar nada não. Ok? Tem um limite aqui, pessoal. Um limite quase beirando ao liberalismo teológico. Ok? Mas eu entendo a reflexão do Peacock e também o que o Joe Polkinghorne coloca. Mas eu acho que o debate é muito grande e eu não estou à altura para poder especular mais que isso daqui, não. Tá? Bom, o modelo ele sempre vai ser necessário. Tá? Geralmente é feita uma distinção entre realismo
ingênuo realismo crítico, com o primeiro sustentando que é possível conhecer a realidade diretamente, e o segundo dizendo que é necessário conhecê-la indiretamente, por meio de modelos. Essa é fundamentalmente uma questão sobre como a mente humana confere sentido às coisas. Peacock sustenta que é apropriado permitir à mente humana um papel ativo e construtivo na representação da realidade. Longe de ser uma observadora passiva das coisas, a mente humana constrói ativamente suas representações do mundo externo. Esse aspecto do realismo crítico não é visto como controverso, e é compartilhado por outros pensadores dentro do círculo que trata de ciência e religião, incluindo Ian Barbour e John Polkinghorne. Bom, pessoal, para a gente fechar esse aspecto, tá? O modelo, então, ele sempre vai ter a sua validade, mas ele sempre vai ser uma descrição indireta, obviamente na interpretação do realismo crítico, tá? Uma aproximação indireta, então conhecimento sempre parcial, tá? Mas ele vai ter a sua margem de adequabilidade, ok? Mas mesmo sabendo que ele não deriva diretamente do objeto, tá? Sempre, por ser parcial e ter a sua margem de adequabilidade, ele sempre vai ser passível de ser corrigido e revisado, ok? Mas ele sempre tem uma dimensão de necessidade, ok? Ele é sempre um conhecimento necessário, tá? Pessoal, um outro aspecto seriam as metáforas na teologia, tá? A Sally McFadden, acho que é isso, ela fala o seguinte, pessoal. Ela diz que é inevitável a gente ter que lidar com as abordagens metafóricas e analógicas na teologia. Ela faz uma crítica pesada, pessoal, ao pensamento iluminista, tá? Segundo McGrath. Ela bate de frente ao pensamento iluminista. Então ela fala que é necessário a gente se adequar ao uso dessas abordagens metafóricas e analógicas na teologia, tá? Porque o conhecimento teológico ele vai ser um tanto parcial. Devemos evitar, então, uma relação tensa entre as metáforas teológicas e as coisas que elas pretendem explicar. Então, ela opta por essa ideia de adequação. Precisamos envolver uma imaginação crítica em vez de uma razão discursiva. Então, devemos aprender a pensar por meio dessas construções de imagens, né, que as aproximações analógicas e metafóricas possibilitam para a gente. A gente precisa aprender a pensar teologicamente por meio dessas imagens, né, usar muito mais a imaginação do que meramente um discurso logicista, né, e racionalista, né. Rosana, pode ler para a gente? Tá enxergando? O uso de modelos e analogias, modelos, analogia e metáfora. Tá meio torto. Só esse texto, ó. Eu quero ler tudo. Se não fosse, nem quero. Senhora do Google. Metáforas na teologia. Os dias de supor que estamos livres de limitações finitas, de supor que temos alguma forma de acesso direto à verdade, que possa haver palavras que correspondam a o que é, que ideias claras e distintas podem ser muitas ou muito interessantes, esse tempo acabou. Se é que alguma vez existiu, exceto nos círculos mais racionalistas. O temos e tudo o que temos é a grade ou tela fornecida por essa ou aquela metáfora. A metáfora é a coisa, ou pelo menos o único acesso que nós, seres altamente relativos e limitados, temos a ela. Ótimo. Pessoal, essa grade, essa tela que ela fala, é mais ou menos a analogia que a gente faz com a lente em cosmovisão, tá? Sempre fazemos leituras das coisas, pessoal, por meio de um modelo, por meio de uma teoria, por meio daquilo que a gente acredita ser a visão coerente da realidade, né? Então ela está criticando aqui, pessoal, um
certo realismo ingênuo, tá? Que pressupõe que sempre o acesso que nós temos às coisas é um acesso direto, ok? Agora, eu farei uma ressalva aqui, tá? Pelo menos o que o McGrath, eu não conheço de ler textos dessa autora, mas pelo menos o que o McGrath coloca, por mais que ela ressalte a importância das metáforas e das analogias, mas eu acho que ela quase beira um relativismo. Tá? Então, lendo um pouquinho aqui o texto, me soou muito assim, próximo ao relativismo. Tá? Mas esse é sempre um risco, tá bom? Até mesmo nos estudos sobre o Michael Polanyi, né, que a gente tem feito, autores que talvez entendam mal o Michael Polanyi, como a galera do grupo tem colocado, né? Eu não sou o leitor do Michael Polanyi, né? Só estou começando a leitura dele, mas o pessoal sempre fala sobre, olha, existe um grupo de pessoas que, fundamentados nas falas do Polanyi é um dos pensadores que podem ser inseridos na tradição do realismo crítico, eles se fundamentam no Polanyi, devido ao conhecimento pessoal, e vão para uma linha extremamente relativista das ciências, né, no campo científico. Mas o que eu li um pouco sobre Polanyi e o que a gente sempre tem discutido, me parece que não é essa a questão. Então, eu acho que a série, o linear dela entre um uso adequado da ideia de metáforas e analogias e passar para a linha de um relativismo filosófico e teológico é muito tênue, ok? Então, eu colocaria essa ressalva com relação à série. Tá? Pessoal, Samina, você pode ler esse texto? Hein, David? Oi. Mano, você ainda falta muito? Não, eu vou dar uma acelerada. Beleza. Pode ler? Aí eu já passo essa parte e as outras coisas dá pra gente correr mais um pouco. Uma apreciação do papel central e inevitável do conceito de metáfora na teologia nos afasta decisivamente da precisão teológica, favorecida pelos autores do iluminismo, nos convidando a abraçar um encontro aberto, tentativo e indireto, com a realidade que nunca poderia ser capturada ou totalmente expressa em termos de ideias bem definidas. A teologia, assim, chamada a entender a centralidade dos modelos na religião e dos modelos particulares na tradição cristã, a criticar modelos literalizados e exclusivos e a mapear as relações entre metáforas, modelos e conceitos. Curiosamente, para McFague, modelos científicos se referem à dimensão quantitativa do mundo, enquanto modelos teológicos se referem à dimensão qualitativa. Exatamente. Isso é interessante, tá? Bom, vamos passar aqui, pessoal. Para a gente finalizar essa parte e a gente rumar para a conclusão, tá? Uso crítico de modelos em teologia. Tá? Pessoal, modelos da criação. Sempre se entende Deus da Bíblia como um Deus criador, tá? Isso está sempre no primeiro versículo do texto, ok? Ele é um Deus que coloca ordem na criação, ele ordena, né, a criação. O ponto, pessoal, é que essa imposição de ordem sobre um causa amorfo, aparente amor, né, e como conflito, uma série de outras forças caóticas. A doutrina cristã, ela sempre vai fundamentar a racionalidade do mundo, tá, e a capacidade do homem em discernir essa racionalidade, justamente porque o ser humano é feito à imagem de Deus. Tá? Então, se esse universo ele deriva do ser de Deus, tá, e a humanidade como imagem de Deus tem capacidade criativa de se mover com o universo, e também de interpretar e entender esse universo, justamente porque ele é a imagem de Deus, ok? Pessoal, modelos de criação, tá? Os teólogos da igreja primitiva, eles afirmam que a ordem natural tinha bondade, racionalidade e ordem estável, tá? Que resultava diretamente da sua criação por Deus. A verdade, a bondade e a beleza de Deus podiam ser discernidas dentro da ordem natural.
em consequência dessa ordem ter sido estabelecida por Deus. Então, a criação carrega o caráter divino, tá? De verdade, de beleza, de bondade, ok? Agora, a gente pode pensar na criação de algumas maneiras, alguns modelos de criação. Por exemplo, criação como uma expressão artística. E essa ideia é desenvolvida por uma amiga do C.S. Lewis, Dorothy Sayers, tá? A mente do criador, ok? Pensar na criação como uma expressão de um artista, né? A Bíblia fala de Deus como um oleiro, né? Aquele que vai moldando o barro de acordo com a sua vontade, certo? O ato do oleiro é um trabalho de artesão, é um trabalho que possui um caráter artístico, tá? Também o texto pode ser uma ideia, né? O modelo da criação pode ser entendido também como uma construção, ok? Deus vai ordenando e colocando ordem no caos do mundo. Ele vai construindo uma realidade. Por exemplo, John Walton entende o universo como um templo criado por Deus, tá? Então é uma maneira de entender o mundo e o universo como uma construção divina, tá? Agora, talvez aqui entre um aspecto um pouco controverso da criação como uma emanação, mas o texto bíblico ele fala de uma coisa. Ele fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, o mundo foi feito por Deus e tudo existe por causa dele. Nada existiria se não fosse por ele. Ok? Deus, todas as coisas existirem porque existirem no próprio Deus. É a ideia de que Deus abre espaço em si mesmo, porque ele é a única realidade possível. E todas as outras realidades que são contingenciais, né? Deus é uma realidade necessária. Todo o restante da realidade é uma realidade contingencial. Ela está contida no próprio Deus e ela é dependente de Deus. Então, a realidade emana de Deus. Óbvio que a ideia de emanação tem muito a ver com uma energia e pode muito ser confundido com a concepção panteísta de mundo. Ok? Pessoal, uma outra maneira da gente entender os modelos, tá? O uso crítico de modelos é dentro das teorias de expiação. Tá? Jan G. van der Watt, acho que é assim que fala, ele traz essa ideia. A mensagem cristã da salvação foi contextualizada em linguagem acessível às pessoas comuns. Imagens, metáforas, compreensões que esses primeiros cristãos podiam entender e relacionar se tornaram ferramentas importantes nas mãos dos evangelistas para explicar a esses novos convertidos o que lhes havia acontecido. E aqui ele traz uma reflexão sobre a expiação, né? O que é expiação? A expiação é justamente Cristo morrer como um sacrifício para salvar pecadores. Tem a ver com o que foi estabelecido em Levítico, do povo judeu levar no templo e sacrificar ali animais para expiar os seus pecados, ok? Lá é uma projeção, digamos assim, tem um outro nome, mas é uma projeção de uma realidade que viria a acontecer depois, que é a morte de Cristo, né? Tem um outro termo que se usa em teologia, mas agora fugiu da minha cabeça, tá? Bom, o ser humano, ele está escravo do seu pecado e sendo mantido cativeiro do seu pecado. Então, por meio da morte de Cristo na cruz, e o pagamento em sangue, na forma de sangue, Cristo resgata o pecador. E esse pagamento é justamente o sangue dele derramado, certo? E esse pagamento, pessoal, é o que traz a libertação. Então, o ato de expiação tem a ver com a natureza humana escrava do pecado e Cristo pagar por esse pecador, tá, com o seu sangue, certo? E com isso realizar o seu resgate e a sua libertação. Ok? Bom, nas Crônicas de Nárnia, Lewis expressa isso em Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quando Edmundo peca e o Aslan troca a sua pessoa, né? Faz uma troca com a Feiticeira Branca, dele com Edmundo.
né? Edmundo com ele, na verdade. Então Aslan se dá em sacrifício. Só que Edmundo depois é chamado de Edmundo justo, porque esse ato de Aslan comprar Edmundo, né? O ato expiatório de Aslan comprar Edmundo das mãos da feiticeira branca, também atribui a Edmundo a sua justiça. A justiça de Aslan é colocada sobre Edmundo. Então nós trazemos também, o Deus ele traz a reflexão da expiação e da justificação de Edmundo. Né? Pode ler, Nath. Pessoal, agora vamos falar da ideia de mistério, tá? Para a gente finalizar essa parte. Os limites da representação da realidade. Pode ler, Nath? Uhum. O termo mistério refere-se fundamentalmente à imensidão conceitual ou vastidão ontológica de Deus. O mistério é resistente ao fechamento interpretativo ou à redução intelectual, transcendendo finalmente qualquer tentativa de uma definição limitadora. Precisamos, porque isso limita o que deve ser permitido permanecer aberto. Ótimo. Pessoal, a linguagem humana ela nunca vai expressar adequadamente as realidades divinas, né? Segundo Charles Bohr. Né? Uma constante tendência de pedir desculpas pela fala humana, um grande elemento de agnosticismo, um terrível senso de profundidade insondável, além do pouco que é conhecido, está sempre presente na mente dos teólogos, que sabem o que estão lidando, que sabem com o que estão lidando, ao conceber ou expressar Deus. Então, pessoal, Deus, ele sempre vai ser, para nós, um mistério, justamente porque ele não pode ser reduzido às nossas definições de linguagem, mas porque ele é muito maior do que isso. E também porque mesmo que nos aproximemos dele por analogias e por meio de metáforas ou modelos que estão, inclusive, contidos na sua palavra, ele sempre vai ser muito maior do que aquilo. Então, Deus, ao se revelar de acordo com a condição humana, se acomodando ao intelecto, acomodando a sua revelação ao intelecto humano, ele revela aquilo que ele quer de si mesmo, ele revela aquilo que ele quer que de si mesmo seja conhecido pelo homem, mas também deixa muita coisa para ser conhecido ou que não é possível ser conhecido, né? E Cristo diz assim, que se ele falasse das coisas reais, das coisas que realmente são, ninguém iria entender. Então, por isso que ele fala por meio de parábolas, né? Por meio de analogias, que o próprio texto bíblico traz esse tipo de reflexão, certo? Então, pessoal, os mistérios são justamente aquele nosso encontro com o limite da nossa representação da realidade. Não é enigma, mas é algo que está muito para além da nossa compreensão de mundo, ok? Para a gente concluir, pessoal, existe um desejo humano profundo de poder visualizar as coisas em um processo que se baseia mais na imaginação do que na razão. Quando tentamos imaginar o que está além da nossa capacidade de ver completamente, naturalmente tentamos reduzi-lo a algo que possa ser administrado. Isto está subjacente ao uso científico de modelos como mecanismos heurísticos, mecanismos de descobertas, ok? Para nos ajudar a entender os principais aspectos dos sistemas complicados. Observamos alguns limites, particularmente aqueles que surgem ao confundir o modelo com o que está sendo modelado. Ou seja, a confusão que a gente sempre faz entre a nossa descrição teórica, o nosso modelo, com aquilo que a gente está tentando explicar. Qualquer discussão sobre a tentativa humana de investigar e representar a realidade precisa levar em conta a capacidade limitada dos seres humanos de compreender entidades complexas. O pensamento científico sempre paira sobre uma profundidade insondável, sendo confrontado pelos limites impostos à compreensão humana. Pessoal, a mente humana, a natureza humana sempre almeja conhecer as coisas, tem um desejo profundo por significado e significância, né? Porém, a mente humana ela tem seus limites na compreensão, no ato de compreensão.
E uma maneira da gente expandir esses limites é o uso da imaginação quando a gente usa analogias e metáforas. Ok? Porém, a gente ainda está limitado pela nossa capacidade de pensar. O mundo sempre é muito mais do que aquilo que a gente pode compreender. Ok? Esse é um aspecto extremamente importante. E para as próximas aulas, pessoal, é interessante a gente entender o seguinte, para a nossa última aula, né? A gente vai... É importante relembrar o seguinte, né? A relação entre ciência e religião é como um tabuleiro de xadrez, né? Onde existem coisas que estão sendo discutidas, mas existe uma infinidade de outras coisas que não estão sendo discutidas intelectualmente. Então, existem muitas possibilidades de coisas a serem estudadas. Tá? Bom, um ponto importante é a gente lembrar dos modelos, né, de relação entre ciência e religião do Ian Barbour. Né? Historicamente, existem algumas maneiras da gente pensar sobre isso. Né? Algumas tradições pensam que ciência e religião sempre estão em conflitos, outras pensam que elas são independentes, que não tem nada a ver uma com a outra. Tá? E aqui tem a bandeira da independência da Indonésia, mas foi a melhor imagem que eu achei. Tá? Mas existem duas posições que é na qual a gente está inserido, provavelmente, né? A ideia de que ciência e religião podem conversar, podem dialogar, e podem ajudar uma a outra a crescer na sua compreensão da realidade. Inclusive, pode criar conexões, ideias integrativas, né, entre elas. Ok? Pessoal, a gente tem que lembrar um pouquinho, antes da gente falar sobre os modelos do Ian Barbour para a relação de ciência e religião, tá? Existem outras maneiras da gente imaginar essa relação entre ciência e religião. Tá? Maneiras que ofereçam, né, perspectivas distintas sobre a realidade, certo? Ou que ciência e religião possuem níveis distintos de compreensão da realidade, tá? Ou que são puramente mapas diferentes para a gente entender a realidade. Ou que são abordagens complementares e integrativas sobre a realidade. O ponto no qual a gente tem como a gente pensa em diálogo e integração, pensar que essas abordagens explicativas, tanto em ciência quanto em religião, elas sejam complementares, porque estão falando da mesma realidade, por mais que seja de ponto de vista diferente, mas existe convergência entre elas, é extremamente frutífero, ok? Para a próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o modelo do Ian Barbour, de interação entre ciência e religião, tá? O Ian Barbour vai falar um pouco sobre, a gente vai falar um pouco sobre o Ian Barbour, né, sobre os modelos em ciência e religião, como que ele entende essa relação, tá? Então, eu trouxe essa reflexão aqui só para a gente poder fazer esse link na próxima aula. Pessoal, isso é tudo e vamos abrir para perguntas, ok? Vocês estão aí? Estamos aqui, David. Vem cá, minha apresentação estava rolando? Ou ela tinha parado? Tá rolando. Ok. Não é que eu não estou vendo aqui para... Apareceu. Bom, quantas horas? Ação. Aqui, ação. Deu um David de duração a apresentação? Oi? Arrasou, parabéns. Né? Os questionamentos. Obrigado. Foi muito bom, David, muito Deu bom. um David de duração, isso é bom, cara. É. Já estou tão importante que estou até virando medida de tempo. Um David de duração. Tristeza isso, hein? Tristeza. A pessoa está me medindo, o tempo por mim, é que eu não tenho muita coisa para fazer da vida. Tô zoando também. Tá, pega. Não tem que mais não, bicho. Tô brincando, brincadeira. É que a gente tá na periferia, mano, então a gente sempre tem uma resposta na ponta da língua. Oi. O cara já vem com escudo, né? Não é. Eu não sei se a Nath conhece, se vocês já ouviram falar. Tem um youtuber que chama Pirula. Ele faz vídeo de biologia.
E aí os vídeos deles também são bem extensos, aí o pessoal chamou de um pirula de duração, entendeu? Era só uma metáfora para um David de duração, mas de A aula tá fazendo efeito, não. Orgulho de ser professor. Aí, ó. É assim que a gente faz, cara. Eu trago pirula. Pirula fala pra caramba, cara. Fala. Pior que fala, meu Deus do céu. O meu problema é que eu sempre acabo as coisas em cima da hora e nunca tenho tempo de estudar direito as coisas para poder falar, então eu acabo falando muito e não filtrando muita coisa. Mas acontece. Ai, ai. Ok? Né? Bom, alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta, ai, desculpa. Pode falar, pode falar. Na verdade, eu só tenho conceitos confusos na cabeça ainda. Normal, parte, eu também tenho muitos conceitos confusos. Ó, a questão é, eu estou confusa nas definições de modelo, parábola, analogia e metáfora. Tipo, quem que entra em algo, tipo, na mesma categoria? Não, o McGrath, ele não traz essas definições, assim, bem feitas. Acho que no início do capítulo ele fala um pouco, né? Mas ele não traz uma definição. Mas... discutiu. Hã? Até a gente, quando a primeira vez que a gente foi ler no final do ano, a gente até fez uma discussão, a gente ficou 1 hora mais ou menos pensando, matutando sobre essa questão, porque ele não... Ele dá exemplo, ele traz exemplo de modelo e analogia e metáfora, mas ele não traz nada sobre analogia. Tipo assim, ele confunde não, digamos assim, ele mistura os negócios e não deixou claro o que ele entende por, né? Eu nem sei se é tradução especificamente. Mas peraí, deixa eu achar. Eu tenho um desenho aqui. Eu só tenho que achar ele. Mas e as questões, por exemplo, as parábolas de Jesus se encaixam onde? Não, a parábola eu citei. Parábolas são histórias, tá? Então nem entra nisso. Hã? Não entra na metáfora. Não é uma metáfora? Eu tô com... Não, é que o texto do McGrath, ele não fala de metáfora. Na verdade, ele não fala de parábola. Ele vai falar de metáfora. Cadê, cara? Eu acabei de ver. Não sei, perdi. Eu subi num pressuposto, eu perdi. Porque eu tinha entendido que o modelo está mais ligado à doutrina, né? Mais ou menos isso. Então, na teologia, o modelo... Não. Então, vamos tentar encontrar isso. Realmente é uma coisa um pouco confusa, mas o ponto aqui é o seguinte. Tanto metáfora quanto... a ideia é a seguinte. Toda teoria, ela vai criar alguns modelos, algumas ideias para explicar alguma coisa. Então, o modelo seriam essas ideias, tá? Essas ideias, elas podem ir na forma de metáforas ou de analogias. Metáforas seriam, talvez, imagens, tá? Que você monta para poder entender alguma coisa, né? Conhecimento metafórico. Então, por metáfora, você explica assim. Eu falei isso na última aula. Talvez cause confusão. Mas, por exemplo, quando você usa para explicar lá em química orgânica, por exemplo, quando você usa para explicar os orbitais sp, sp2, sp3, né? Você usa balões, você está metaforicamente fazendo uma imagem para poder facilitar a compreensão do que seriam aqueles orbitais hibridizados. Okay? Uma analogia é sempre a aproximação de uma coisa desconhecida, de uma coisa conhecida. É sempre uma aproximação a uma coisa desconhecida por meio de coisas que você conhece.
Por exemplo, comportamento partícula-onda. Não necessariamente é uma imagem, tá? Porque a imagem é da metáfora. Pode ser uma imagem também, mas não necessariamente. Mas uma imagem, ela pode ser muitas coisas. Ela pode ser uma imagem gráfica, ou ela pode ser uma imagem mental, ou ela pode ser uma imagem descritiva. Ela pode ser um discurso. Um texto, ele pode apresentar uma imagem. Entendeu? Então, por exemplo, uma maneira que eu uso para fazer uma analogia. Quando eu falo de ligação metálica, eu gosto de explicar a ligação metálica da seguinte maneira. O conceito de ligação metálica é simplesmente assim, é um mar de elétrons. Tá, mas o que significa um mar de elétrons? A ideia que ele quer passar é que entre os núcleos dos átomos de metais, você tem uma quantidade infindável de elétrons que estão com seus orbitais sobrepostos, estão livres ali entre esses núcleos, ok? Então você tem os núcleos, tal. Para eu poder passar essa imagem de uma maneira mais concreta, para o aluno poder conseguir correlacionar, o que eu pensei? Eu falo para o aluno, imagina um copo. Agora imagina esse copo com bolinha de gude dentro. Agora imagina você preenchendo os espaços entre as bolinhas de gude. Na verdade eu faço uma outra pergunta. O que você vê? Aí o aluno vai falar, várias bolinhas de gude, uma pertinho da outra, mas tem espaço entre elas. Ok. Aí eu falo, agora imagine você preenchendo esse copo com água. O que vai acontecer com esse espaço? O espaço entre as bolinhas de gude vai ser preenchido por toda a água, concorda? Bom, os núcleos dos átomos de metais são como as bolinhas de gude. Eles estão um do lado do outro. Só que tem espaço entre eles. Os elétrons são como a água. Ok? Ele preenche todo esse espaço entre as bolinhas de gude. Né? A água preenche todo o espaço entre as bolinhas de gude. O elétron preenche todo o espaço que está entre os núcleos dos átomos. Então, essa é uma maneira metafórica. É uma maneira analógica de pensar. É você se aproximar daquilo que você não conhece por meio de coisas que são conhecidas. A metáfora vai criar uma imagem também, só que você vai explicar, por exemplo, Deus, quando é visto como a galinha que protege seus pintinhos. Essa é uma imagem metafórica. Né? Quando a Bíblia diz que Deus é como o Pai, ele está usando uma imagem analógica. Tanto a metáfora quanto a analogias podem ser traduzidas como imagens, ok? Só que uma vai ter uma relação entre a explicação e o objeto de uma maneira, e a outra vai ter uma relação entre o objeto, entre a explicação e o objeto de outra forma. Só que todas, ambas, são como são modelos. Então, modelo, digamos assim, uma teoria, ela precisa de vários modelos para explicar uma coisa, né? Então, a teoria cinética dos gases, por exemplo, você entende os gases como um modelo particular, partícula, você entende os gases no modelo dos gases, né, modelo cinético. Existe uma relação entre pressão e temperatura, né, entre pressão e volume de um gás. Então, tem lá a descrição do Boyle, do Mariotti, do Gay-Lussac. Né? São modelos. Ok? Uhum. Só que todos esses modelos estão dentro da teoria cinética dos gases. Então, uma teoria tem vários modelos, e esses modelos eles podem ser explicados ou de maneira analógica ou de maneira metafórica. Eu consegui organizar melhor a ideia agora. Sim. Entendi. E essas analogias, esses modelos, sejam eles analógicos ou metafóricos, eles vão expressar as coisas por meio de imagem. Né? No caso da parábola, é uma história. Então, Jesus falava de coisas por meio de parábolas, porque se ele falasse das coisas do jeito que elas são,
Então, ele contava histórias para ilustrar, né? Contava certas narrativas para ilustrar o que seria a própria realidade, né? Porque se ele falasse da realidade de fato, o pessoal não ia entender, né? Então, é um outro recurso que aí já é mais literário, né? Também imaginativo, mas também é mais literário, que ele fazia isso. Só que o texto McGrath não fala necessariamente de parábola, né? Quem trouxe parábola para a discussão foi eu. Mas o raciocínio é analógico. Entendi. Obrigada. Fala, Raul, o que você quer? Tá acabando o tempo? Já acabou. Ok. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Sandra, alguma outra coisa, um comentário? Só para ser o último. Então, fechado. Então, acho que a gente pode finalizar, né, Raul? Vai dar Oi, mano. 10 horas? Aham. Eu acho que, por causa da hora, eu acho que a gente pode finalizar, mas uma coisa que a gente pode fazer depois é marcar um encontro extraordinário para trocar ideias, né, sobre o que... Eu acho que assim, dá pra gente, depois da última aula, dá pra gente marcar uma outra coisa, pra gente conversar sobre o que foi esse período que a gente estudou o livro do McGrath. Acho que vai ser. O que cada um achou, tipo, assim, né, aprendeu, quer compartilhar, o que discorda. Pessoal, eu falei com o Raul, eu quero falar com vocês aqui. Pro ano que vem, eu estou planejando, eu até fiz umas anotações aqui, eu vou rever isso daqui. Mas eu tô planejando criar uma série de estudos para o nosso grupo, tá? Ciência, Cosmovisão e Teologia Natural, onde eu vou explorar o pensamento do Alistair McGrath, tá? Eu vou falar um pouco de filosofia e história da ciência, tá? Vou falar um pouco de teologia, ok? Ciência e cosmovisão, tá? E vou entrar nas discussões relacionadas à teologia natural e à ciência de Deus, tá? Do Alistair McGrath. Então, pro ano que vem eu estou pensando em criar essas ideias, discutir essas ideias, porque eu acho que duas coisas que eu senti necessidade, né? Eu acho que o grupo tem uma necessidade, eu conversando com o Raul, né, e com a Rossana também, de estudar melhor o modelo evolutivo, né? De ter uma compreensão melhor sobre esses modelos de criação, de evolução, né, como que eles se relacionam. Porque a gente tem bastante biólogo na situação, então acho que é legal. Né? Mas, assim, do que eu posso oferecer, e eu vou me focar mais nisso, é oferecer um arcabouço dentro de filosofia da ciência, história da ciência, teologia natural, teologia científica, de coisas que eu estou estudando há algum tempo, tá? Que eu estou tentando fazer essa aproximação com a química, com o pensamento dentro da química, com a filosofia da química, e eu acho que vai ser um contributo bom para o nosso grupo, e vai ser bom também para eu organizar algumas ideias que eu estou sentindo necessidade de organizar. Tá bom? Mas isso é para o ano que vem, aí a gente vai conversar, né, Raul? Só estou dando uma adiantada. Sim. Na ideia, porque eu gostaria que o pessoal participasse mesmo. E tem muitas outras coisas, né? Tem mais coisas. Sugestões, daqui sugestões, opiniões, reclame no saque, tá? Reclama com o RH. Reclama com o RH. Cadê a Rossana? O RH é minha esposa, Rossana. Então, quando eu falar assim, ó, fala com o RH, irmão, vou falar com a Rossana. Okay? Eles estão para me demitir já faz algum tempo. Deixaram outro funcionário aí. Né? A gente está avaliando. Vou embora. Mas, gente, muito obrigado pela participação de vocês. David, muito obrigado pela tua palavra, por tudo que você tem apresentado, que realmente daria umas 500 palestras. Tem que fragmentar isso para caber em 50 minutos, aí daria muita coisa.
É. Mas tá certo, então. E olha que eu não tô colocando nem tudo do que eu tô anotando, hein, cara. Nossa, eu imagino. Ele deve ter rascunhado mais páginas do que tem no livro. Deve ser... Mas Não, faz... não fiz, não. Dessa vez eu não fiz, não. Fui mais direto pro texto mesmo. Porque não deu tempo. Essa semana foi corrida. Né? Mas tá certo, mano. Valeu. Obrigadão. Obrigado, Nath. E vamos que vamos. Deus abençoe vocês e que tenha uma semana maravilhosa aí. Deus conduza vocês tanto na reflexão quanto na caminhada de fé de vocês. Temos orado pelo grupo, tanto pelos palestrantes quanto pelos nossos irmãos que estão participando no grupo, né? Nossa intenção é trazer ferramentas que possam ajudar vocês na reflexão acadêmica, científica, metodológica e também na prática, uma prática cristã que incorpore o fazer científico, né? Nós temos pensado isso, nós temos procurado avaliar ferramentas que possam contribuir para a caminhada de fé de vocês, e nossa também, né? E acrescentar ao entendimento, né? Nós queremos que não seja algo que fique aqui, a gente não quer um clube, nossa intenção não é ter um clube, nossa intenção é montar coisas que sirvam aos nossos irmãos e que possam ser estendidos à igreja futuramente, né? Primeiro porque a gente não é popular para montar clube, né, mano? Né? Padrão de popularidade. Mas tem um aspecto importante, pessoal. Acho que os estudos que nós estamos realizando, eles não podem ficar contidos apenas no nosso grupo. Tem que passar para outras pessoas, tem que chamar a galera, né? Uhum. É um sábado à noite, não sei o quê. Mas aí, o que um crente vai fazer no sábado à noite, mano? Tá ligado? Você vai para uma escola, você vai para um culto de jovens, uma coisa assim. Mas é sempre bom, quem está envolvido com isso, é sempre bom assim, espalhar as ideias, né? Conversar, trocar ideia com outras pessoas, né? Chamar pessoas para participar. Então, assim, isso é muito importante. A gente precisa disso daí. Beleza. Okay? Muito obrigado, gente, pela paciência, né? Sábado à noite. A gente sabe que algumas pessoas têm alguns compromissos, né? E no caso eu amanhã vou trabalhar, então assim, a gente tem procurado se desdobrar para fazer as coisas. E o David é ímpar naquilo que ele faz. Assim, só tenho a agradecer, mano, que realmente assim, ser extraordinário, né? E mais uma vez obrigado, David, pela força, pela apresentação, né? E de 2 horas. De 2 horas, deu 1 hora e 30 minutos, basicamente. Tá bom, tá na média. A última foi 2, então tá bom. Tranquilo. Mas vamos nessa. Obrigadão, gente. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.